Queridos irmãos, bem-vindos a mais uma sexta-feira online. Aqui estamos trazendo uma palavra de Deus para vós, depois de uma semana de trabalho, uma semana intensa, uma semana difícil, mas Deus que está sentado no trono acompanha-nos, tem estado connosco, Ele continuará a ajudar-nos. E, como os irmãos sabem, temos estado a refletir sobre a ação do Espírito Santo. E nestas últimas semanas, em particular, temos falado sobre os dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios. Acabámos o primeiro bloco desses dons espirituais a semana passada, falando sobre os dons de revelação, aquilo que Deus revela, que traz ao nosso coração. E hoje começaremos um outro bloco com mais 3 dons espirituais, falando agora sobre os dons de poder. Hoje falaremos sobre o dom da fé, querendo Deus, pois para a semana falaremos sobre as operações de maravilhas e terminaremos com as curas divinas. O dom da fé. Do que é que nós estamos a falar, ou do que é que Paulo está a falar, dizendo que a um pelo mesmo Espírito é dada a fé. Esta fé é a fé que é possível somente no Espírito Santo. É uma inspiração que vem de Deus, que vem do Espírito, uma inspiração particular para uma situação difícil que nós possamos estar a viver. Podemos chamar este dom como uma fé especial, uma fé única, uma fé particular. Não devemos confundir este dom da fé com a fé comum, a fé para a salvação, a fé para a vivência do dia a dia, a fé como dom, como fruto do Espírito Santo. Na Bíblia aparece muitas vezes esta expressão a fé, e nós temos que compreender o que é que os autores das Escrituras querem dizer quando estão a falar da fé. Por exemplo, a Bíblia fala da fé para a salvação. O apóstolo Paulo, num texto que nós conhecemos todos, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele escreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, para a salvação, nós precisamos da fé, uma fé para a salvação, uma fé que significa uma entrega, uma decisão para seguir e para servir a Deus. Paulo diz que é resultado da graça de Deus que acontece a nossa salvação. Diz que Deus diz que nós somos salvos, pela graça sois salvos, mas o instrumento, o meio, o caminho que Deus usa é a nossa fé nele. Este conceito de fé é a confiança que nós colocamos nas promessas de Deus, na provisão que Deus trouxe para a nossa vida, no que se relaciona ao plano da salvação, ao plano da redenção. A fé pelo meio do qual nós alcançamos a salvação é também ela um dom que vem de Deus. Então, a Bíblia fala da fé para a salvação. Fala também lá em Gálatas sobre a fé como fruto do Espírito. Aqui estamos mais centrados na ideia da fidelidade, da nossa fidelidade a Deus, da nossa fidelidade uns aos outros. O fruto do Espírito está relacionado com o nosso caráter, com Deus a moldar o nosso caráter. Os dons estão relacionados com a manifestação do poder de Deus. Deus quer manifestar o seu poder, mas Deus também quer moldar o nosso caráter. O fruto é alguma coisa que cresce. Quando estamos a falar do fruto do Espírito, falando da fé, estamos a falar de alguma coisa que cresce em nós. A fidelidade deve crescer em nós, deve se desenvolver na nossa vida, deve fazer crescer o nosso caráter cristão, o nosso relacionamento com Deus, segundo a vontade de Deus. Então, para a salvação precisamos de fé. Para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, precisamos desta fé que é fidelidade. Mas também precisamos de fé para a vivência do dia-a-dia, para a nossa caminhada cristã. Por exemplo, o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: de facto, sem fé
É impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o autor da Epístola aos Hebreus está a dizer que para agradar a Deus, para servir a Deus, para nos relacionarmos com Deus no nosso dia a dia, nós precisamos de fé. Esta fé está relacionada com o poder de Deus para a nossa vivência diária, para as circunstâncias da vida, para as provas da vida. Trata-se de viver a vida na dependência de Deus. E nós temos que fazer isso, temos que depender de Deus. É por este meio, por esta fé geral, que recebemos, por exemplo, a resposta à nossa oração. Nós oramos com fé a Deus e Deus responde essa fé para nos chegarmos a Deus na certeza de que Ele está lá, na certeza que Ele nos ouve, na certeza que Ele responde, na certeza que Ele pode trazer o galardão sobre a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo fala também do dom da fé. E é sobre isso que nós queremos falar nos próximos instantes e partilhar convosco. Este dom da fé está relacionado com a omnipotência de Deus e do Espírito Santo. Omnipotência significa que Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. E este dom, o dom da fé, está relacionado com esta verdade de que para Deus não existem impossíveis, para Deus não existem limitações. Esta fé concede uma certeza divina na nossa alma, no nosso espírito, que triunfa sobre todas as coisas. Podemos estar a passar por uma prova tremenda, por uma situação impossível, mas Deus traz uma fé profunda à nossa alma, uma confiança inabalável de que Ele vai fazer o impossível por nós. Então, quando estamos a falar do dom da fé, estamos a falar de uma operação completamente sobrenatural. Estamos a falar de uma operação sobrenatural do Espírito Santo que capacita os homens, que capacita a mente humana para uma confiança sem igual no poder de Deus. É a certeza de que Ele pode realizar o que lhe apraz, aquilo que Ele quer, que Ele não está absolutamente limitado. Este dom manifesta uma certeza inabalável e uma autoridade tão poderosa, uma autoridade tão presente, que não se limita a encher-nos a nós de fé, mas ajuda aos outros. Os outros são motivados, encorajados, fortalecidos também pela nossa fé. Esta fé é então uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que age por meio do crente. O crente é revestido deste poder, desta fé especial, desta fé que opera por nós maravilhas extraordinárias. Podemos dizer que o dom da fé não opera um milagre, mas recebe um milagre de Deus. Enquanto na operação de maravilhas o milagre é operado através de nós, o dom da fé descansa no milagre que Deus faz na nossa vida, no milagre que Deus faz. Deixem-me, para vos ajudar a vocês e a mim, e a todos os que nos estão a acompanhar, a perceber melhor este dom da fé, o que é que nós estamos a falar sobre o dom da fé. Vamos ver, como fizemos das outras semanas, alguns exemplos da operação deste dom, em três áreas, em três domínios da ação deste dom, para compreendermos como é que ele pode agir hoje nas nossas vidas, hoje na tua vida. Talvez estejas a passar por um momento de profunda prova, profunda luta, não há solução, não há resposta, mas Deus hoje pode trazer uma fé inabalável de que Ele vai operar o milagre. Então, podemos ver este dom em operação em três domínios: a proteger-nos de perigos iminentes, a suprir necessidades em tempo de crise, estamos a viver um tempo de crise extraordinário, e a realizar feitos poderosos para a glória de Deus. Então observemos primeiro alguns exemplos do dom da fé operando para nos proteger de perigos iminentes. Lembram-se certamente do profeta Daniel. Em casa, quem se lembra pode dizer um amém ou um glória a Deus. O profeta Daniel, em determinado momento,
por causa da sua caminhada com Deus, por causa da fé que ele depositava em Deus para a sua salvação, para a sua proteção, para a sua vida diária, e porque ele se dedicava a orar a Deus 3 vezes ao dia, e porque ele estava numa posição de grande iminência, sabemos que os inimigos se levantaram contra ele, e por causa de um decreto do rei que impedia que as pessoas se dirigissem a qualquer divindade ou autoridade para pedirem fosse o que fosse, e só se poderiam dirigir ao rei, e porque Daniel estava convicto do seu relacionamento com Deus, e continuou a buscar a Deus, continuou a orar a Deus, continuou a estar na presença de Deus, por causa disso, a Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões. Todos nós conhecemos esta história, todos nós conhecemos esta experiência bíblica. E é interessante que Daniel estava revestido de uma fé supernatural. E esta fé impactou os outros. Vejam que Daniel é lançado dentro daquela cova e ele não faz nada. Mas ele entra naquele lugar absolutamente descansado. Eu imagino, faço o filme na minha mente, que Daniel se calhar dormiu deitado num leão, que um outro tapou-lhe os pés para não passar frio, e ele esteve absolutamente descansado. A fé operou um milagre sobrenatural. A fé operou de forma extraordinária. A fé recebeu um milagre. Vejam que Daniel não fez nada. Daniel não operou nada. Daniel descansou no milagre de Deus. Também no livro de Daniel temos um outro exemplo, também do dom da fé a manifestar-se. Nos 3 amigos de Daniel, lá na fornalha, no capítulo 3. Leio para vocês o versículo 17 deste capítulo 3, em que estes jovens dizem: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Vejam a confiança deles. Eles dizem: ok, nós não vamos adorar a tua estátua, nós não vamos praticar a idolatria, só servimos a Deus, só honramos a Deus, só nos ajoelhamos diante de Deus. Por causa disso vamos ser lançados na fornalha. Ok, eles não fizeram nada, foram lançados lá dentro. E diz que a fé, este dom da fé, operou um milagre extraordinário. Diz que nem a sua roupa cheirava a fogo, as cordas com as quais estavam amarradas foram queimadas e nada lhes aconteceu, porque Deus operou por eles um milagre. O dom da fé é Deus a operar por nós um milagre extraordinário. Lembro-me de um outro caso, estamos a falar que Ele nos protege de perigos iminentes. Eu lembro-me do apóstolo Paulo, depois de passar por um naufrágio tremendo lá em Atos 28, diz que se pôs a aquecer junto a uma fogueira, pôs as suas mãos a aquecer, estava molhado certamente, e diz que enquanto punham os paus, os gravetos da fogueira, saltou uma víbora que o mordeu violentamente, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo limitou-se a sacudir aquela serpente, aquela víbora, de novo no fogo. A multidão ficou a olhar, disse: certamente vai morrer. É interessante. Paulo descansou. Não nos diz a Bíblia que ele fez alguma oração de última hora. Não. Paulo estava descansado em Deus. Deus deu-lhe uma fé inabalável de que a sua proteção estava sobre ele e que aquele veneno não lhe faria mal algum. Uma segunda dimensão da operação deste dom é que supera necessidades em tempos de crise. Estamos a viver um tempo de crise. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não sabemos se as coisas vão piorar, se vai haver miséria, se vai haver fome. Sabemos que nos últimos tempos isso acontecerá, mas lembremos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então lembro-vos do profeta Elias, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, que ele declarou no nome de Deus que não ia chover durante uma quantidade de tempo. E diz que Deus o levou para ele estar protegido, indicou-lhe um sítio onde ele estava protegido, onde passava um riacho de água, onde ele podia beber água, e Deus disse-lhe que ia cuidar dele. Deus disse-lhe que ia cuidar dele. Elias não foi à pesca, não foi à caça, mas diz que todos os dias Deus enviava os corvos
e que eles lhe traziam o alimento, lhe traziam carne para ele se alimentar diariamente. Isto é o dom da fé em operação. Elias descansou em Deus. Deus disse que era para ali que ele devia ir, que ele ia cuidar dele, que ele ia suprir todas as suas necessidades, e Elias descansou. Não foi à procura de uma outra solução, não foi à procura de um outro sítio, não. Ele descansou em Deus, ele acalmou-se na presença de Deus e recebeu o milagre. Ele não fez nada pelo milagre, ele descansou em Deus para que Deus trouxesse um milagre sobre a sua vida. Eu não sei, estás-me a ouvir nesta noite, talvez a situação esteja difícil, talvez a crise seja grande, talvez a necessidade seja grande. Olha, Deus pode trazer este dom sobrenatural da fé, dar-te uma paz tremenda e a certeza inabalável de que Ele vai cuidar de nós. Um último exemplo. O dom da fé realiza feitos poderosos para a glória de Deus. Ainda falando de Elias, no capítulo 18, uma história que conhecemos, ele enfrentou os profetas de Baal, e é interessante, Elias lançou-lhes um desafio, fazerem um altar, pôr lá o animal e esperar que o Deus verdadeiro respondesse do céu com fogo, e Elias não fez nada. Elias simplesmente descansou em Deus. Deus trouxe-lhe uma certeza inabalável ao seu coração de que fogo ia cair do céu, ia consumir aquele sacrifício e que Deus ia ser glorificado. É onde nós precisamos que Deus opere em nós sobrenaturalmente, trazendo este dom sobrenatural do Espírito, o dom da fé, que nos dá esta certeza absoluta de que para Deus nada é impossível, que Deus pode operar todas as coisas, que Deus pode fazer por nós, que nós podemos descansar, podemos estar tranquilos, podemos olhar para Ele, não precisamos intervir nós, porque Ele promete, porque Ele prometeu que ia fazer, e Ele dá-nos essa certeza absoluta da sua intervenção. O dom da fé. Vamos orar para que esse dom se manifeste mais abundantemente, que Ele possa livrar-nos de perigos iminentes, que Ele possa suprir as nossas necessidades em tempo de crise, que Ele possa principalmente realizar feitos poderosos que tragam glória para o Seu nome. Oremos juntos. Senhor, que estás vendo cada irmão, cada irmã, cada amigo na sua casa, Senhor, e alguns estão passando por momentos de prova, de luta, de batalha. Senhor, ajuda-os a confiar em Ti e a saber que para Ti nada é impossível e que Tu podes trazer este dom da fé sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, nos renovando, nos fortalecendo e esperando em Ti, mesmo quando todos dizem que é impossível, mesmo quando todos dizem que já não há nada a fazer, mesmo quando todos dizem que aquilo que nos espera é a morte, é a destruição, que não há solução, não há livramento. Senhor, se Tu trouxeres ao nosso coração esta fé inabalável de que Tu vais intervir, dá-nos a confiança para descansar em Ti e para dar testemunho do Teu poder. Ajuda a cada irmão, ajuda a cada família, ajuda a cada um de nós, neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Senhor, traz a Tua paz ao nosso coração e traz a Tua fé sobre a nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, 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 amém. Meus irmãos, foi muito bom estarmos aqui juntos em mais uma sexta-feira online, refletindo nas Escrituras. Domingo, crendo em Deus, estaremos juntos aqui presencialmente em Algés. Ainda ao domingo passado tivemos um tempo fantástico e estamos certos que neste domingo Deus também falará connosco de forma poderosa. Vem cultuar a Deus connosco e celebrar ao Senhor. Se não podes vir, és uma pessoa de risco, por causa das circunstâncias, também estaremos em direto trazendo uma palavra de encorajamento e de fé para os vossos corações. Vamos continuar juntos, vamos continuar ligados, vamos continuar unidos e vamos continuar a caminhar. Se algum de vocês está necessitado de alguma coisa, não hesite, contacte connosco, estamos cá para vos servir e para vos ajudar. Que Deus vos abençoe, um abraço forte e que a paz seja convosco. Amém.